noite. Estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, esse novo espaço crítico de debates, reflexões em torno de grandes questões sociais e direitos e deveres da cidadania. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Cultura de Paz e Religião. E para isso nós convidamos aqui o Lama Jigme, do budismo tibetano, e temos também a presença do Frei Aloísio Fragoso, que é franciscano, padre da Igreja Católica. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês o que entende por religião, porque não é uma coisa muito pacífica e igual para todo mundo, né? Às vezes dentro da mesma tradição, né? Dentro do mesmo cristianismo, do budismo e outras, né? O que vocês entendem por religião? Bom, para mim é um processo de descoberta ainda. O que seria o caminho religioso, o caminho espiritual. Eu vejo que há uma profundidade que está muito além dos nossos preconceitos sobre o que seja a religião em si, a espiritualidade em si. Então, transcender esses preconceitos, esses pré-julgamentos, as nossas concepções do que ela seja, é um caminho que eu acredito ser de constante descoberta, né? A cada instante de consciência que nós temos, a cada dia, a cada sorriso, a cada sabor que nós venhamos a experienciar, tem algo muito profundo em cada experiência. Eu acho que isso tudo, cada experiência que nós temos está nos religando com uma verdade mais profunda, que eu sinto que a religião em si, ela trabalha, independente de qual tradição religiosa, ela geralmente vai trabalhar com o caminho do coração, o caminho do sentimento, o caminho da compreensão, da bondade natural que os seres humanos têm dentro de si, da afinidade, da empatia. Esse religar-se com essa esfera profunda do coração, essa descoberta constante, para mim, é o que eu entendo como religião. Para nós, cristãos, basicamente, religião é uma experiência de Deus, no sentido mais amplo da palavra, uma experiência com o transcendental. Nós temos nossas experiências com a natureza, experiência com a matéria, com os animais, com os vegetais, temos a nossa experiência com os nossos semelhantes, mas nós cremos que nenhuma dessas experiências satisfaz plenamente as aspirações do coração humano, da mente humana e dos desejos humanos. Então nós acreditamos que há um outro ser transcendental, maior do que tudo isso, que chamamos Deus, e uma experiência direta com Deus, uma ligação com Deus, uma conciliação com Deus, é basicamente o que eu entendo e nós entendemos por religião. O conceito de Deus é muito interessante e disputado nas tradições, né? E tem pessoas que têm uma certa dificuldade de entender que existem religiões que não têm esse conceito de Deus, né? Pelo menos esse modelo mais do monoteísmo, etc. Como é que o budismo vê essa energia, essa algo, como é que poderia se aproximar no budismo sobre Deus, já que não se fala assim, dessa forma? Eu tive uma experiência na Índia. Na Índia eu vivi durante mais ou menos 5 anos vivendo numa universidade monástica. A gente trabalha temas como lógica, dialética, né, a compreensão da realidade. E eu estava num período trabalhando muito isso, assim, né, questionando o próprio budismo. Num certo dia eu peguei um ônibus para viajar de uma cidade a outra. E a Índia ela é repleta de tradições espirituais diferentes. Assim. Se diz que tem mais de 33 milhões de deuses, não é isso? É muito Deus, eu acho que tem até mais que isso. Agora está sendo criado ainda mais outras tradições que estão vindo de fora da Índia. Então estão surgindo dentro da Índia, estão se sincretizando com a própria cultura indiana e com outras tradições, estão surgindo denominações novas também. Assim. Mas essa noção... Bom, aí eu estava no ônibus indo para uma outra cidade, e sento do lado de um senhor, e o senhor viu a minha vestimenta e pergunta: você é um monge, é budista? E aí eu disse sim. Ele disse: nossa, que legal, eu sou hinduísta, né? E ele disse: eu acredito, ele disse, que todos os caminhos levam para um só resultado, um só fim. Os deuses têm diferentes nomes,
mas são de uma mesma natureza. São nomes diferentes para uma mesma natureza, ele disse. Aí eu recém tinha saído da universidade, desse contexto de dialética e debate, e eu questionei, será que é assim mesmo? E comecei a racionalizar em cima daquilo, né? Aí eu pensei, não é tão fácil assim. Mas ao mesmo tempo, ele tinha uma verdade no que ele estava dizendo para ele. E eu tentei descobrir qual é que era aquela verdade para ele, associando com as minhas próprias experiências dentro do caminho religioso do budismo, que transcende a dialética e a lógica, né? E eu me lembro que dentro do budismo tibetano, do budismo vajrayana, que a gente trabalha com deidades meditacionais, né? Arquétipos que representam qualidades, sabedorias e assim por diante. E quando você se relaciona com essa deidade de meditação, você concebe ela como fora de você, né? Você projeta valores nela, você projeta qualidades nela. E quando você começa a se relacionar com essas qualidades que estão na deidade, esses valores podem ser como o amor, a bondade, né? A virtude, a compaixão. Eu acho que esse é um ponto interessante, a diferença principalmente com o cristianismo, né? Não sei também o que o Frei acha, porque a gente tem muito a ideia, eu digo a gente, mas a tradição ocidental, mas criação cristã, assim, de que Deus está fora, completamente fora, e nós estamos aqui, e como se não tivesse essa... E o budismo tem essa dimensão muito interessante, uma ligação muito profunda entre o que a gente coloca lá fora nas deidades, né? São os vários formas de pensar Deus, ou os vários deuses, quando é o politeísmo também, ou até para além de todos os deuses, né? Que tipo de energia está circulando. Isso é interessante, essa diferença. Aí se diz que uma visão mais aberta de Deus e outro um pouco mais Deus pessoal, não é isso, Frei? Para nós cristãos isso faz a diferença. Uma coisa é Deus, outra coisa é o conceito que nós fazemos de Deus. Na verdade, nós nunca conhecemos Deus, nem nunca vamos conhecer. Por isso mesmo, nós usamos nossas analogias, nossas comparações, nossos conceitos. Durante milhões de anos, ninguém chamava Deus de Pai. Hoje, nós chamamos Deus Pai do céu, nosso Pai. Agora, a diferença é que nós acreditamos um Deus pessoal, que ama diretamente, não é uma energia, não é uma força, é alguém. Difícil de definir, mas alguém com quem nós podemos ter uma relação de ordem pessoal. Isso é a grande revelação de Jesus Cristo. Dizer que Deus, ele chamava de Abá, que significa papai, painho. Portanto, eu posso manter com ele uma relação afetiva e pessoal. Uma relação afetiva, né? E tema nosso da cultura de paz, que é um foco importante no nosso programa aqui, Realidades e Direitos Humanos. Como é que é essa ligação entre religião e cultura de paz, que parece bastante importante, e também as diferenças, porque tem pessoas que conectam muito, né? A paz, a coisa mais religiosa. Então, como é que vocês veem isso? Religião e paz. Outros dizem, não, algumas religiões causam guerra, então é uma discussão muito grande. Por exemplo, pegando o eixo desse exemplo que eu dei antes, né? Desse diálogo meu com um representante de uma outra tradição. Então, eu explicando para ele, né? Quando a gente está se relacionando com uma deidade de meditação no budismo, a gente está vendo qualidades e virtudes lá fora, naquela deidade. Porém, quando a gente está se relacionando dessa forma, a gente vai se familiarizando com qualidades que, na verdade, estão dentro da gente, né? Então, quando eu comentando isso com ele, eu me dei conta que quando ele se relaciona com Deus pessoal dele, na verdade esse Deus está surgindo aonde? Dentro do coração dele. Dentro dele. Ele está se relacionando com essa qualidade daquele Deus. Pode ser amor, pode ser profunda compaixão. E aí quando nós nos olhamos e nós nos reconhecemos a nível de compaixão e amor, ou seja, aquela mesma qualidade de amor e compaixão que surgiu dentro do meu coração na relação com uma deidade do budismo, a Vajrayana, aquela mesma natureza de amor surgia nele com um nome diferente, de um Deus com uma forma diferente, mas o amor era o mesmo. Então nós nos entendemos dessa forma através da natureza de amor divina, digamos assim, né? E compartilhamos isso. E essa partilha, ela naturalmente, a gente se identifica um com o outro. Essa identificação como ser humano, como um ser sentimental, um ser interconectado com o mundo ao redor, com as pessoas ao redor. E essa compreensão, eu acho que leva muito em direção a uma cultura de paz, a uma cultura de
de nos entendermos uns aos outros como seres humanos, né? E eu sinto muito assim... Me parece uma dimensão bem concreta que o budismo traz. Eu também, como estudioso das religiões, também tenho uma apreciação muito grande, além do cristianismo, pelo budismo, né? De puxar coisas muito... A religião acontece muito no presente, né? No concreto. E eu acho que tem uma vertente muito importante do cristianismo também que vai nessa direção, porque não fica tão aquela coisa metafísica, tudo lá fora, como se tudo dependesse do divino que está fora, e o mundo não vale nada, o mundo é decaído, é pecaminoso, e agora a gente tem que abandonar o mundo e pronto. Não, de fato, né? O nosso ponto de referência, que é o nosso ser inicial, que é Jesus Cristo, né? Ponto de convergência também, ele disse uma vez, eu vim trazer a paz. A paz que eu trago não é como a paz que o mundo dá, é a minha paz. Em outro momento ele disse, eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Logo se percebe que há um sinal de contradição nisso. É que, na verdade, ele está deixando claro que a paz não é algo caído do céu, não é um presente de mão beijada. A paz é uma conquista, e é uma conquista coletiva. Por isso que a paz tem suas condições e suas exigências. Basicamente, pelo Evangelho, nós acreditamos que a paz é fruto da verdade, fruto da justiça e, sobretudo, fruto da fraternidade. Então, ninguém recebe a paz, nenhum governo, nenhum poder, nem a ONU, ninguém dá a paz. A gente está conquistando a paz. Se não for uma conquista coletiva, não chega a paz. Agora, esse ponto, Frei Aloysio, eu me lembro muito das tradições da luta, né, dentro do catolicismo, principalmente do catolicismo, por exemplo, a teologia da libertação, que é uma coisa muito importante, né? E como é que encara? Parece que houve um certo declínio disso, a impressão minha, da teologia da libertação. Durante todo o pontificado de João Paulo II, houve um declínio fortíssimo. Agora, com o Papa Francisco, parece que novamente emerge essa. Na verdade, é a questão de como a igreja, ou como os filhos da igreja, entendem os caminhos de conquistar a paz. Na teologia da libertação, esse caminho passava pela luta. Não necessariamente a luta armada. Pela política, pela justiça, pela política, né? Pela justiça, isso. Em outros caminhos, não. Pela oração, pela contemplação, pela caridade. Para muitos isso não basta. É preciso uma luta de caridade. Por isso que o Papa Francisco disse um dia desses que a política é uma das formas mais sublimes de amor. Você vê uma diferença entre, por exemplo, a religião oficial adotada no cristianismo, no caso, o mais ligado ao poder eclesiástico de Roma, e a igreja mais popular? Eu perguntaria em relação ao budismo, né? Porque a gente vê, por exemplo, no Brasil, o budismo está se ampliando bastante, né? Mas parece que ele concentra muito, assim, por exemplo, algumas coisas classe média e classe alta. Como é que é a entrada do budismo? Mas no Oriente parece que não é assim, né? Ele é mais popular, né? Mas como é que é a relação da religião e as classes sociais? Como é que vocês veem isso? No budismo, por exemplo, eu percebi que a linguagem, os textos que chegaram no Ocidente, eles são textos sagrados, porém extremamente filosóficos. Uma linguagem muito técnica, muito profunda, que é uma linguagem que surge a partir de uma experiência de meditação profunda, onde você acalma a mente e você começa a perceber um universo que antes estava inconsciente. E aí esse universo começa a se tornar consciente. E aí surge uma linguagem em cima disso. E essa linguagem a gente não tem no Ocidente. E desdobramentos em cima disso, assim, vastos, dentro da sociedade, dentro do modo de conduta com os outros seres. E quando isso chega no Brasil, ele chega carregado dessa linguagem que eu acho que o grande povo, digamos que não tem um estudo acadêmico, um interesse maior, um estudo mais profundo da realidade, fica difícil de acessar e de aplicar aquela filosofia na vida. Por outro lado, a meditação tem sido muito usada, né? Cada vez mais, e o budismo tibetano usa muito também a meditação, né? Com certeza. Então, hoje a gente tá percebendo, então, que o budismo ele pode ser introduzido diretamente através da meditação, do acalmar a mente, sem entrar numa parte de visão sobre a realidade, de uma parte mais filosófica, doutrinária cognitiva, né? De várias perspectivas, de formas de ver, de formas de perceber. Alguns pensadores na área da psicologia, principalmente, dizem que o budismo entra muito no Ocidente também como psicologia, né? Como a crise do Ocidente, né? E ele tem um remédio muito bom para trabalhar questões da mente, etc. Não é? Agora, por exemplo, esses dias eu fui numa costureira próxima ao centro que a gente vive, aqui em Recife. E essa costureira é uma pessoa muito simples, assim, né?
e ela perguntou, vocês são de uma seita ali, né? Aí eu disse, a gente pratica meditação ali. Eu não tinha bem ideia qual é que era a concepção de seita dela, né? E ela disse, mas o que é isso, meditação? Aí eu comentei com ela, você sabe, quando a senhora está muito estressada e naturalmente seu corpo pede uma respiração mais profunda e você relaxa, ou você vai dar uma caminhada no parque, ou você, se está próximo à praia, vai sentir o vento, a brisa do mar. Então a meditação, ela trabalha com o acesso ao cultivo, a esse acalmar da mente, esse tranquilizar da mente. E ela comentou, é mesmo, eu estou precisando disso. Vou convidar uma amiga, vão aparecer ali um dia no centro de vocês. Então essa linguagem é uma linguagem muito de todos, assim, independente da classe social, eu acredito, né? Tá todo mundo buscando por paz, harmonia, tranquilidade. É uma coisa humana mesmo, do organismo. O organismo pede isso. A gente respira para se acalmar, para se tranquilizar, né? O Frei Aloysio, que está morando na comunidade do Coque agora, Isso, né? E como é que essa experiência também... Já trabalha há muitos anos lá, né, Frei? Trabalha muitos anos. A experiência do cristianismo na área popular. Há uma grande diferença, realmente. As cúpulas religiosas, né? Elas pretendem manter a ortodoxia, a doutrina, evitar que haja uma confusão doutrinária. As classes populares, ou o povo, quer viver sua fé. Independente de doutrina, se estão certos, se estão errados, viver sua fé. Agora, essencialmente, tem uma linha cristã que vem de uma longa formação, mas não está preocupado com isso. Por isso, a religião do povo é a religião de rezar, de falar com Deus, de pedir, de cura, né? De vibrar, de alegria telúrica. É uma coisa mais poética e mais profunda, tem a ver diretamente com sua vida, né? Não há preocupação da ortodoxia. Esse é um ponto importante. A gente vai olhar a religião, as pessoas utilizam porque é uma coisa útil para a vida dela, ou tentam, né? Se não é uma coisa assim, se pensa muito abstrata, metafísica, filosófica, é uma coisa criada como necessidade da vida há milhares e milhares de anos, né? Mas vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta a conversar sobre o tema, aqui no programa Realidades, o tema da cultura de paz e religião. Nós estamos conversando sobre cultura de paz no foco da religião. Hoje aqui temos como convidado o Lama Jigme, da tradição do budismo tibetano, inclusive a tradição Drukpa, depois ele vai nos falar melhor. E temos também o franciscano Frei Aloysio Fragoso. Eu gostaria de saber o que é um lama. Eu sei, mas o nosso telespectador, o que é um lama? Como é que você se tornou um lama? Quanto tempo foi a sua formação? Falar um pouco dessa tradição que muita gente às vezes confunde, vê uma roupa vermelha e diz, não, esse é Hare Krishna, não é indiano, né? Sim. Então, eu comecei a estudar e praticar o budismo quando eu tinha em torno de 14 anos, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E a partir daí eu fui viver numa comunidade budista, onde tinha práticas diárias de meditação, de manhã à noite. Durante o dia também tinha estudos, retiros periódicos. E eu fui, pouco a pouco, me familiarizando com uma vida um tanto monástica, assim, em comunidade. E aspirei de desenvolver e me aprofundar ainda mais nesse treinamento, onde se estudaria a parte dos textos sagrados, se aprenderia o tibetano, e isso não tinha no Brasil na época. Então eu fui viver na Índia, vivi por 5 anos no mosteiro na Índia, depois fui viver no Nepal, concluí a minha graduação universitária em filosofia budista e línguas himalaicas no Nepal, e fiz muitos retiros meditativos durante esse período de 10 anos, nos Himalaias, em cavernas, num estilo bem iógico do budismo dos Himalaias. Dentro de cavernas mesmo? Dentro de cavernas mesmo, né? Caverna é uma coisa muito interessante, sabe? Porque as pessoas têm uma noção, deve ser muito difícil, né? Frio, mas a caverna, na verdade, é um dos melhores lugares, é melhor que um eremitério, porque ela absorve o calor do dia e ela se esquenta, né? Então ela fica bem aquecida durante a noite. E quando está muito frio, ela ainda segura o calor e quando está muito quente, ela segura também o frescor dentro dela, então ela não fica muito quente. Então isso eu pude experienciar, assim, que eu já tinha ouvido dizer,
mas pude experienciar na prática passando meses em meditação numa caverna. Mas enfim, esse treinamento todo, ele está ligado a desenvolver não uma teoria sobre o budismo, uma compreensão teórica, mas uma compreensão de sabor, a gente fala. Qual é o sabor dessas palavras que o Buda disse, né? 2.500 e tantos anos atrás. Então, nesse treinamento de descobrir o sabor daquelas palavras, a gente recebe a instrução de um lama, né? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu falo de mim mesmo, eu não me considero um lama, porque o lama é o meu professor, é o meu mestre, é o meu instrutor, né? Mas você é lama de outros. Então, num certo período do meu treinamento, o meu professor, ele entendeu que eu poderia ser professor de outros, né? Então, ele me ordenou um lama, um professor espiritual, um instrutor espiritual. Que no caso o Dalai Lama seria uma entidade máxima, né, do budismo nesse caso, o Dalai Lama. O representante um representante do budismo tibetano. Isso, né? Tibetano. Do budismo tibetano, no sentido de que essa tradição dos Dalai Lamas, né, elas sempre foram líderes do povo tibetano em geral. E alguns Dalai Lamas, eles eram não só do povo tibetano, mas eles eram grandes mestres realmente, assim. Então, quando você tem um carisma de um profeta, um carisma muito grande, inclusive outras linhagens, outras tradições, elas vão receber ensinamentos desse grande mestre, né? E aconteceu com muitos Dalai Lama, inclusive com o 14º agora, Dalai Lama Tenzin Gyatso, que ele é considerado um mestre de todos no budismo tibetano. Todas as linhagens, todos os outros mestres consideram ele como... E ele tem e era um dos grandes militantes da cultura de paz. Quem trabalha com direitos humanos e cultura de paz sempre sabe, né, que Dalai Lama é um dos grandes militantes no mundo pela cultura de paz, independente das religiões. Inclusive uma afirmação dele que é muito interessante, né, que é difícil de ver alguém de uma religião falar isso. Ele diz: a religião verdadeira é aquela que é a paz, amor e compaixão. Se você pratica isso, não interessa a configuração, a bandeira ou o partido. Isso eu acho que é muito, muito forte, né? Não sei também como é que no cristianismo poderia se ver isso assim, porque uma época se acreditava que, fora da igreja não há salvação, né? Não é que se acreditava, se dizia lá nas altas esferas, né? Na verdade, realmente, eu concordo com o que Lama diz, a melhor religião é aquela que faz você melhor, é uma coisa muito mais universal, né? Com relação à cultura de paz, o cristianismo considera que há uma porção de mal-entendidos a respeito disso. Por exemplo, se confunde paz com a ausência de guerra, ou paz com a tranquilidade individual, ou paz com o silêncio opressor, o conformismo, né? Mas não é isso, né? A ausência de guerra, se você não destrói as causas da guerra e a guerra para, a guerra permanece, né, em potencial. Para nós, a paz realmente ela é construída quando você constrói uma relação de verdade. O caso prático, né, a invasão do Iraque se deu com base na notícia de que havia um arsenal de armas nucleares, né? Como isso é mentira, a guerra nunca parou. Se fosse verdade, podia ter parado, mas nunca parou, e ainda hoje eles estão em guerra e milhares de jovens americanos foram sacrificados e milhares de civis iraquianos foram sacrificados porque não tinha base na verdade. Além da verdade, a justiça também. Sem a justiça, sem uma partilha equitativa das condições de vida, como pode haver paz, né? Como pode haver paz com uma mansão aqui e um barraco aqui? Aqui a suficiência absoluta e aqui a miséria. E mesmo a justiça ainda não basta, né? Você pode, todo mundo estar equitativo e, no entanto, dentro ainda ter preconceitos, né? Ainda ter individualismo, então é preciso também a fraternidade, o amor. Às vezes muda o poder, mas não muda a mentalidade, as relações, né? Eu acho que esse é um ponto até que o budismo toca muito, né? Nós temos que trabalhar o indivíduo, principalmente, né? A gente vai ver, por exemplo, assim, essa questão do budismo oriental, né? Então, ele se adaptou à cultura oriental, à cultura da Índia, à cultura do Tibete, da China. A gente vai ver, quando ele foi passado para diferentes países, ele trocou de cores, ele trocou de linguagem, ele trocou de rituais, cerimônias. Então, mesmo no budismo, agora no budismo no Brasil, eu ando percebendo que se a gente trazer esse caixote cultural mesclado com a cultura do Oriente para cá, não é uma coisa que as pessoas conseguem se relacionar, né? Então a gente vai ver um a um qual a essência daquelas palavras, aquele sabor que vem de uma natureza
experiências humanas que atravessa séculos. Então, o que daquele sabor daquelas palavras vai tocar aquele indivíduo em especial, ou aquele grupo de indivíduos ali, né? E aí a gente vai adaptando a linguagem, a forma de introduzir aquele sabor a cada pessoa, a cada indivíduo, de acordo com a sua própria experiência, com a sua própria capacidade, predisposição, interesse. E o foco último seria essa ideia de tentar superar o sofrimento? Esse é o foco que o budismo traz e as pessoas alcançarem um tipo de liberação, como se chama, para elas perceberem, tomarem uma consciência mais profunda da vida? Como é que é essa ideia? Eu acho que o foco do budismo, ele está ligado a essa busca de equilíbrio, né? Então nós nos sentimos biologicamente e psicologicamente em desequilíbrio durante o dia a dia, durante vários momentos da vida, na relação com outras pessoas. Então eu acho muito interessante ver o meu corpo pedindo por equilíbrio, por harmonia, a minha mente buscando por isso. Então o budismo, ele é uma técnica que vai ajudar a proporcionar esse equilíbrio natural, que é algo que já faz parte do nosso ser, que já está presente, mas está obscurecido. Então ele vai revelar algo que nós já temos. Por isso que eu até acho interessante assim essa abordagem que nós temos hoje das religiões, né? Então nós dizemos, no caso do budismo, um ismo, né? Mas da mesma forma como o Frei comentou, é uma questão de verdade, né? Se nós tivermos com o nosso coração sintonizado com a verdade, então isso para mim é a religião. E seria essa verdade diferente da verdade de outros ismos? Qual é a verdade, né? Então eu percebo muito assim, né? Não é um ismo, mas é o que se apresenta como verdade para cada um de nós. Eu dei aula um tempo, né, de filosofia da religião na Universidade Federal de Pernambuco. E a gente olhando temas, por exemplo, como o fundamentalismo, a gente vê que o problema básico... Fundamentalismo é a ideia de as pessoas se dogmatizarem em cima de uma bandeira, de uma inscrição religiosa e não conseguem ver a essência, né? A gente vê, e isso é tão, às vezes, tem se repetido, acontecido isso no Brasil. As pessoas se fixam na forma, na teoria, na letra, e se o outro está fazendo um pouquinho diferente, aí ele já vai disputar, né? Ou que quer que Deus seja daquela forma. Aí eu me lembro de uma frase de Jung que é muito forte para as religiões, mas faz pensar pelo menos, que é a seguinte: o último obstáculo para você alcançar o Deus, o mais profundo, o nome que você queira, é a religião. Ele disse assim. E o último obstáculo para você alcançar o Deus mais profundo é o seu conceito medíocre de Deus, né? Do divino, né? Como é que vocês veem isso? Para nós, o fundamentalismo que hoje realmente está não crescendo é uma espécie de incompetência, incapacidade de conviver com as diferenças. Tem certas pessoas que não conseguem conviver com diferenças, com contrários, com opostos, aí se fecha. Para se fechar e se legitimar, se justificar, então diz que ela está com a verdade. Se ela está com a verdade, não pode se misturar com a mentira, né? Aí vem o fanatismo, né? Que é pior do que o ateísmo, né? Porque o fanatismo é você achar que você está em Deus, Deus está em você, portanto não pode mudar nada em você. A xenofobia, né? Que é o ódio ao estranho, o ódio ao estrangeiro, né? Então o fundamentalismo hoje está fazendo um tremendo mal ao mundo todo, né? Confinando as pessoas para se defender e não ser capaz de conviver com o pluralismo, que é, no mundo de hoje, uma das últimas palavras de ordem, né? Conviver com as diferenças. E é uma cegueira que arrasta, porque ela tem um fundo emocional muito forte. Não é só adota uma ideia, posso conversar sobre essa ideia. Não tem conversa, né? Não tem, porque é como se tocasse nos âmbitos mais do que a pessoa acha que é o sagrado e ela não tem discussão. No fundo, é uma defesa de ordem psicológica. É o medo. Um medo, né? Por exemplo, assim, a gente observando, né, o fundamentalismo no coração das pessoas. Se a gente pergunta para ela, isso te faz bem? Eu acho que se ela olhar profundamente, ela vai ver que aquilo causa tensão na vida dela. Aquilo causa desarmonia, porque ela não se sente bem em outros ambientes. Ela não está em equilíbrio. Então, por exemplo, no budismo, eu acho tão interessante assim que, conforme a gente vai estudando dentro do treinamento budismo, tem um momento que a gente vai chegar à concepção de abandonar a própria bengala do budismo. No momento que a gente chega à compreensão da verdade, nós não precisamos mais do barco dela. Aí surge um novo conceito, que é o conceito do Bodhisattva, que aí ele se torna um barqueiro para ajudar outros que ainda estão atravessando esse rio
digamos, da ilusão ou do equívoco, da desarmonia, né, do desequilíbrio. Então, eu percebo muito, assim, lidando com as pessoas, o que proporciona harmonia. Então, quando eu olho para elas e eu respeito elas, né, eu passo respeito, elas se sentem bem, elas se sentem seguras ao meu lado. Eu não sou mais um inimigo, né? Se eu as elogio, quem não gosta de ser elogiado? Se eu prezo aquilo que é valoroso para elas, aquilo que é precioso na vida delas. Então a gente começa a criar uma harmonia que não é bem uma harmonia com interesse próprio, mas é simplesmente uma busca de se sentir em equilíbrio com o outro e com a sociedade, entre os grupos, e preservando. Não é necessário que todos se tornem de uma forma homogênea, iguais, mas preservando a beleza da diversidade, a beleza de que tem pessoas diferentes, com buscas diferentes, com interesses diferentes, que se sentem bem em condições, em contextos diferentes. O importante é elas se sentirem bem, elas terem equilíbrio, elas se tornarem pessoas melhores, né? Pois é, nesse sentido, Lama Jigme e Frei Aloysio, que temas dentro das religiões, né, que vocês vivenciam pode ajudar nessa dimensão de construir uma cultura de paz, desde o nível pessoal até o nível social? No nível pessoal, é uma relação que a gente chama amorosa, a gente chama amor, uma relação afetiva. Não adianta eu querer que alguém construa a paz social se a pessoa não está bem na sua paz. Então, uma relação de ternura, né, de respeito, de compaixão, né, como o Dalai Lama fala tantas vezes, de ir ao encontro do outro, de humildade, de se nivelar com o outro, aquelas virtudes fundamentais. São elas que constroem a paz entre as pessoas, na relação humana. Sem isso, realmente é impossível você construir essa paz maior. E, fora disso, na ordem social, para nós, cada um vai construir a paz a partir da causa que ele abraçou. Por exemplo, se eu estou aqui, estou bem, estou tranquilo, estou bem acolhido, estou satisfeito, mas eu não posso dizer que estou em paz, com direito à paz, porque lá onde eu moro, no Coque, o povo está numa luta tensa para não ser expulso do seu lugar. Então, se eu não estou naquela luta também, morando lá, eu não posso ter direito à paz, não estou em paz. Então, para mim, eu construo a paz lutando por esse povo. Então, no nosso caso social, a paz é uma luta por justiça, por verdade e fraternidade. No budismo, a gente vai trabalhar com 2 temas centrais que se diz que incluem todo o treinamento budista, que é compaixão e sabedoria. O meu mestre, Sua Santidade Gyalendrupa, ele fala que já na compaixão, não existe compaixão desassociada de sabedoria e discernimento. Então, por exemplo, quando você busca por sentir compaixão pelo outro, você tem que entender o outro, né? Esse entendimento, esse atender ao outro com gentileza, doando o próprio tempo, né? Doando, digamos, a tua própria energia vital para o outro, na direção de compreendê-lo, é uma expressão de amor. Então ele vai dizer, no momento que você começa a compreender o outro, surge uma energia natural que vai na direção de satisfazer o que o outro precisa para encontrar equilíbrio. Essa energia natural que vai na direção do outro, ele chama de amor. E a compaixão é esse entendimento do contexto do outro, das dificuldades do outro, mas a partir do referencial dele, não a partir do seu referencial. Porque aí a gente vai encontrar essas desarmonias mesmo dentro das famílias, né? O que os pais acham que é bom para os filhos. E muitas vezes, às vezes o filho forçadamente é colocado numa situação para aprender uma determinada coisa que os pais acham que é importante para ele, e ele encontra o grande desequilíbrio da vida dele porque ele foi forçado a fazer uma coisa que não era dele, né? Então, esse entendimento do contexto e referencial do outro, o que é bom dentro daquele referencial, é o que a gente chama de compaixão nesse aspecto de sabedoria, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Uma dimensão ética fundante para os direitos humanos e para a cultura de paz. Nós estamos conversando hoje sobre religião e cultura de paz, aqui com o Lama Jigme e com o Frei Aloysio, e vamos fazer um intervalo e já voltamos já. Estamos conversando sobre religião e cultura de paz, um tema bastante interessante aqui com o Lama Jigme e Frei Aloysio, e eles colocavam já várias coisas interessantes, a ligação da cultura de paz, com que aspectos é interessante da religião, no
caso budista e cristã podem contribuir para a paz, né? E pelo que eu percebi, a questão do amor é uma questão essencial, né? E nesse ponto, assim, como é que vocês encaram a essência do budismo e a essência do cristianismo? O que seria a essência do... O budismo, ele no Oriente, ele é chamado de Buda Dharma, né? O Dharma do Buda. O que é essa palavra Dharma? É interessante que ela é tanto usada para o mundo fenomênico, para os fenômenos, quanto para a sabedoria, a visão de Buda. Então, o Buda descobriu que o que causava sofrimento, insatisfação, mal-estar, desequilíbrio nele era não ver as coisas tais como elas realmente são, livres das suas próprias projeções do que elas sejam. Então, enquanto ele não vê, ele atribui qualidades e valores nas coisas que não estão nas coisas, nos fenômenos. Isso seria um tipo de Dharma, né? Uma forma de atribuição pessoal, individual dele. Quer dizer, as pessoas olham para o mundo e muitas vezes não percebem que elas que colocam as coisas também em cima do sentido das coisas, do outro, né? Isso. Essa é a noção externa de Dharma como fenômeno, né? Como verdades individuais, digamos assim. E com a contemplação da inseparatividade subjetiva daquele que dá os atributos das coisas, ele percebeu que, na verdade, havia um caminho que levava a uma compreensão da realidade, da própria natureza da mente dele, que transcendia essas atribuições mentais, né? Que a gente chama no budismo tibetano de fabricações da mente, né? Projeções mentais. Então, o caminho que leva a isso é um caminho que leva a um equilíbrio, a uma visão que vê as coisas tais como elas realmente são. E que, através desse equilíbrio, a gente vai encontrar uma natureza de amor, de compreensão, de acolhimento, de não julgamento. Que seria, um caso, a natureza ilimitada ou liberta, quando há esse ponto essencial que tem dentro do ser humano, que no caso ele não consegue enxergar por causa das suas projeções, é isso? Isso ponto mesmo. Então esse é o Dharma do Buda. Essa é a essência do budismo, é esse caminho que leva a isso. O caminho do budismo, ou seja, o caminho da liberação, uma das coisas que se fala também, né, que é o caminho para a compaixão. Isso mesmo. Interessante isso. O Freire. No cristianismo, nós podemos resumir em poucas palavras a síntese de nossa fé. Seria o seguinte: Deus ama a todos incondicionalmente, mas Ele tem um plano de amor sobre todos os seus filhos que está associado à felicidade, fazer todos felizes. Esse plano de amor se realiza na medida em que nós nos amamos uns aos outros a partir do amor de Deus. E construímos já nessa terra o que Jesus chamava de reino de Deus. Quer dizer, uma situação onde reina Deus, uma situação onde o amor prevalece. Esse reino de Deus deve durar quanto tempo durar a história humana e se consuma em plena realização no céu. Na terra vamos construindo para no céu se consumar esse reino de Deus. Agora, na visão de vocês, para alcançar a liberação, a natureza última, precisa ser budista? E para alcançar o céu, ou o que se chame, precisa ser cristão? O budismo tibetano, ele vai dizer, a palavra para seres é semchen. Semchen significa seres sencientes, seres dotados de mente. Então, todos os seres que têm mente, têm uma natureza que é a fonte desse movimento da mente, desses eventos mentais, dos pensamentos, das emoções, das nossas experiências de realidade, né? E dentro disso, a gente vai ver que toda a experiência, ela carrega consigo essa fonte. Ela não pode surgir sem ter uma natureza de amor que propicia aquilo, que propicia as coisas se manifestarem, essa riqueza de experiências que a gente tem, né? E um exemplo do budismo é assim: nós temos o céu e temos nuvens que aparecem no céu. A nossa natureza, ela é do céu. Quando as nuvens passam, nenhuma delas maculou o céu. E o céu continua intacto. Então, ele está sempre presente, independente das nuvens que tem nele. Então, qualquer tradição, ou qualquer pessoa, mesmo que não seja religiosa, ela é dotada desse céu. E esse céu, ele está constantemente se revelando. Mas as pessoas, por terem certos obscurecimentos, elas não conseguem perceber esse céu. Interessante que, de novo, vou citar Jung, né, o grande Carl Gustav Jung, que dizia que uma coisa interessante na tradição mais oriental é essa percepção de que o divino, a natureza, está dentro do sujeito, né? Esse que você falou agora, esse céu.
E na tradição ocidental ela é mais extrovertida, voltada para fora, né? Mas como é que o cristianismo olharia essa dimensão? Jesus Cristo disse uma vez: tudo o que vocês fizerem a um dos irmãos mais pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Por isso, entrem no reino do seu Senhor. Ficou claro, portanto, que a salvação não é uma opção religiosa, né? O caminho que você escolhe é a sua capacidade de se dar no amor. Agora, a religião, no caso a igreja, é caminho. Há pessoas que estão tão convencidas do seu caminho que extrapolam e acham que o caminho do outro vai levá-lo à perdição. Por isso que é de qualquer forma que venha para o seu caminho. Mas isso é um mal-entendido, muito grave, né? O que salva nunca é religião nem igreja, mas a religião é um caminho e o caminho é necessário também. De forma que mentes um pouco sombrias, pouco esclarecidas que chegam a essa conclusão. Tem que Importante isso que o Frei coloca, o Frei Luiz coloca, porque algumas pessoas acreditam, mais que a gente falou de fundamentalismo, mais dogmáticas, que existe um povo eleito, né, um grupo eleito, né, em vários momentos da história isso aparece, né, aquele grupo eleito, ele é puro, ele não pode se misturar com outro, ele tem uma conexão direta com o divino, os outros não têm, e ele é o escolhido, né? Então isso é um perigo muito grande, porque aí o outro não é escolhido, né? Houve um momento da história em que a gente até entendia, aquele povo pequeno precisava se sentir grandioso. É como no judaísmo antigo, você lê a Bíblia, né? Deus dos exércitos, Deus matador, Deus que Mas não a é história mais, né? vai evoluindo, nós não precisamos mais disso hoje. Então, aqueles que se apegam à tradição de tal maneira que não pode mudar a letra, os fundamentalistas, continuam pensando assim, mas não faz bem. É isso que faz a guerra à religião. E pelo que a gente percebe, a visão de vocês é compartilhada nessa dimensão, parece, da compaixão, é um dos pontos chaves, né? Exato. Que ligação vocês enxergam entre o budismo tradicional e o cristianismo, principalmente o cristianismo católico, representado aqui? Eu conheço muito pouco do cristianismo, mas eu li algumas coisas que eu até gostaria de ver se o Frei poderia me explicar, assim, que eu li que Deus é a verdade. Em outra passagem da Bíblia eu li que Deus é amor. Em outra passagem eu vi que se diz que Ele nos criou à sua semelhança. Então, se Ele é amor e se Ele é verdade, nós temos um tanto desse amor, nós fomos criados à semelhança desse amor e dessa verdade. E para mim isso é muito característico do budismo, assim, de reconhecer a natureza de Deus dentro de nós como filhos dele, né? Eu não sei assim o que o Frei poderia falar sobre isso. Você colocou muito bem, Deus é amor, Deus é verdade, nós somos semelhança, o amor dele está em nós. Quer dizer, São Paulo diz assim, que Deus se fez humano para que nós nos tornássemos divinos. Quer dizer que a divindade vem a nós a partir do momento em que a humanidade vai a ele, né? Com relação ao que há entre o budismo, há uma coisa que hoje realmente no Ocidente nós estamos levando muito a sério, uma lição que nós aprendemos da história. A importância da espiritualidade, da meditação, da contemplação para a própria luta. Lutar sem espiritualidade é lutar tecnologicamente, economicamente, politicamente, mas para nós isso não basta. E essa lição da importância que as religiões de sua origem, né, dão à contemplação, à meditação, para nós está sendo muito necessária. Está sendo uma grande conexão. Uma coisa que os franciscanos também têm, que a gente sabe da figura de São Francisco de Assis, é esse amor pela natureza, né? Natureza. E eu acho que aí o budismo é ecológico por natureza, digamos assim, porque essa ideia da natureza limitada, a conexão de todos os seres, de você não matar os mínimos seres, isso é muito profundo, né? Eu acho que uma conexão, pelo menos uma parte do cristianismo, né? Leonardo Boff também diz isso, que ela é mais, tem essa teologia da criação da natureza como obra divina como um todo, não só o humano e um reino separado, né? E o budismo parece que também tem essa visão mais ecológica, né? Com certeza. E a própria visão ecológica, a gente vai ver que ela está diretamente ligada à nossa percepção de mundo, né? Então, como a gente percebe aquilo que está ao nosso redor, aos seres que estão ao nosso redor, a gente pode perceber de uma forma autocentrada, ou seja, nós somos o centro do mundo. E a nossa felicidade, ela é toda para nós, né? Nós estamos em busca de satisfazer aquilo que queremos. Mas quando nós vemos mais profundamente, a gente não está separado do mundo que a gente vive, do clima que a gente vive, do ar que a gente respira, né? Hoje em dia, com a parte dos efeitos que estão tendo na natureza, né? Do lixo, da poluição, de tudo isso, a gente está vendo que está afetando diretamente a nossa saúde.
é algo óbvio, né? Nós vivemos num mundo interconectado com o universo, com a natureza, com os outros seres. E essa percepção dentro do budismo, ela gera uma sensação de responsabilidade universal, né? Então, a responsabilidade universal não é modificar o mundo, mas é modificar a fonte que gera os efeitos no mundo, que é o indivíduo. E cada indivíduo forma um coletivo, né? Então, nós nos transformamos individualmente, nós estamos transformando aquilo que forma o coletivo. E a partir disso, nós, diminuindo os nossos desejos, o nosso autocentramento, e nos sentindo mais interconectados com o todo, naturalmente a gente vai proteger. Por exemplo, um grande mestre indiano, Shantideva, ele diz que o processo, quando você entende que o seu corpo é muito maior que o seu corpo físico, mas ele é o corpo do universo, você vai naturalmente, sem esforço, cuidar desse grande organismo, que é o seu corpo. Da mesma forma como você tem higiene com o seu corpo físico, você cuida dele, se alimenta, nutre ele, você vai cuidar desse grande corpo que é essa rede interdependente da realidade que inclui tudo e todos, né? E para o cristianismo parece que foi um desafio resgatar essa ideia de natureza que em alguma uma parte da teologia parece que deixou de lado, né? E outra resgata, não é isso? Nos últimos tempos, realmente, essa tentativa de resgatar está tendo vez no cristianismo, né? Foi a grande originalidade de São Francisco. Ele fez uma grande revolução quando ele, pelo seu testemunho, mostrou que a gente não tinha que ver Deus no céu, porque a gente não vê mesmo. A gente tem que ver Deus na criação, porque é o sinal de Deus. Então, para ele, todas as criaturas elas assinalam que Deus está ali presente. Daí o amor dele pelos outros seres não era o amor que muitas vezes as pessoas têm, o amor de tratar bem, não. Era o amor de ter um profundo respeito. Ele não queria ter um cachorro para criar, para ser o seu cachorro, seu ornamento dentro de casa. Ele queria ter um cachorro junto dele para respeitá-lo como cachorro, deixar que ele seja cachorro, que ele seja paz, cada um seja o que é. Então ele nunca quis possuir as coisas. Hoje é uma tentativa de voltar à natureza, mas para gozar a natureza, para possuir a natureza. São Francisco não, ele queria para não possuir. Ele queria para conviver e poder ter essa relação. E com isso construir a paz. Falando em paz, então, como é que as religiões nesse mundo em crise, que a gente vê vários aspectos em crise, saúde, economia, ecológica, né? A gente vê ainda muitas guerras, fundamentalismo. O que as religiões podem contribuir, na visão de vocês, nessa crise atual? Eu sinto, assim, no meu processo de aprendizado dentro do budismo, que é o processo de curar o coração, né? Então, eu venho encontrando dentro de mim tensões, venho encontrando coisas que ficaram mal entendidas do passado, que bloqueiam a minha energia, a minha harmonia física e mental, e também que funcionam como estruturas que colocam valores nas coisas e nas pessoas que não estão nas coisas e nas pessoas, cristalizam a realidade e os outros. E somos seres em constante mudança, estamos nos transformando a cada instante, a cada dia. Então, essa noção de cristalizar os outros, ela é um equívoco, assim, que bloqueia muito o processo evolutivo. E eu acho que a religião, ela vai tratando do coração, ela vai abrindo esses canais, ela vai trabalhando com emoções positivas, com a bondade, com coisas que estão muito profundas dentro do nosso ser e que vão abrindo naturalmente, sem a gente perceber, elas vão abrindo para uma nova percepção de realidade. E essa nova percepção, ela vai proporcionar uma nova interação com todas as áreas da realidade, seja economia, política, ecologia. E para a visão do cristianismo, Frei Aloysio, como é que fica essa contribuição para a crise do tempo nos valores, como é que seria? Nós podemos observar que hoje há uma unanimidade universal em torno de uma questão, que é a procura da felicidade. Todos querem ser felizes, mas ao mesmo tempo as pessoas querem ser felizes a curto prazo, imediatamente, estão ativistas, estão apressadas. Então, acham que a felicidade é gozar o momento presente, ter sensações, ter prazer somente. Nós acreditamos que isso é importante, ter sensações, ter prazer, mas que a felicidade é construir uma convivência humana
em que as pessoas possam dar e receber afeto e amor. E sobre isso aí, então, vem a justiça, a política, a economia, a tecnologia, contribuindo para construir o que nós chamamos Reino de Deus, que é um mundo diferente desse mundo em que nós vivemos, em que as pessoas possam conviver na paz. E quanto aos conflitos, como é que as religiões, o budismo e o cristianismo podem ajudar nessa parte de resolver conflitos, tanto no nível mais social quanto no nível mais pessoal? Então, o Buda ele falou de duas verdades, uma verdade relativa e a outra seria a verdade última ou absoluta. Dentro do contexto de verdades relativas, cada um de nós temos uma verdade individual, uma verdade para a gente, o que é verdadeiro a partir do nosso referencial cognitivo, a partir do nosso referencial conativo, de experiências, de intenções, de motivações, aspirações de vida. Então, dentro da minha experiência dentro do budismo, com organizações budistas, trabalhando junto, em grupo, com várias pessoas, eu percebi que sempre quando gera algum conflito, algum desequilíbrio, algum mal entendido, a primeira coisa é entender que o que o outro está experienciando ou está vendo é uma verdade para o outro, mesmo que não seja uma verdade para si, né? Então, como é que se dá esse processo? Eu percebi também que para resolver o conflito, primeiro tu tem que ouvir a verdade do outro. Então é muito mais útil você escutar do que falar a sua verdade. Hoje em dia eu vejo que o mundo anda precisando muito mais de escuta do que fala. Então, para ajudar os outros, a gente precisa entender aonde que os outros estão, o que os outros estão vivendo, né? Então, a primeira coisa básica, fundamental, eu acredito dentro desse processo de resolução de conflitos no budismo, é entender a verdade relativa do outro. Aí, entendendo a verdade relativa do outro, tu é capaz de ir até onde o outro está e a partir de lá traçar passos para ele ver a realidade a partir de um outro referencial que pode ser o seu também. Então tu vai explicar, eu não excluo a tua verdade, mas há outras formas de ver isso também. O que você acha se você se coloca no meu referencial? Então quando o outro consegue fazer o trajeto e trocar de referencial, o conflito está resolvido, né? De novo, aquela questão de se colocar, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Que não é só uma questão racional, uma questão de sentir, né? de coração, como o Lama Jigme falou, e Frei Aloysio falava aqui em off da sua experiência no COC, como tem sido a coisa do acolhimento humano, como isso é significativo, muito, né? Muito significativo, muito. Por isso eu poderia concluir minha parte mandando para vocês, meus companheiros aí, companheiras do COC, uma saudação franciscana, paz e bem. Ele deu um testemunho muito bonito sobre essa necessidade, né, do acolhimento. Como é que o budismo lida com isso? Tem uma coisa muito forte em termos das virtudes, né? Por exemplo, a minha experiência prática disso assim, sempre quando eu recebo atenção de alguém, eu me sinto bem, né? Então, da mesma forma, eu entendendo isso, como é que isso funciona para mim, quando eu ofereço para o outro, eu produzo esse efeito no outro também. Então, quando eu sou respeitado, eu me sinto bem. Quando eu respeito o outro se sente bem também. Quando eu incluo o outro dentro da minha vida, o outro se sente bem. Da mesma forma que quando os outros me incluem como parte da vida deles, parte do processo de aprendizado deles, eu também me sinto vivo. Então eu acredito que é muito uma relação de energia mesmo, mas não é tanto de fala, de teoria, de conceitos, mas de relação humana mesmo, sentimento, né? Antes de a gente encerrar, Lama Jigme, você tem algum contato? Você agora está morando em Recife, né? Tem praticado meditação com grupos aqui. Rapidamente, assim, a sua referência, ou o telefone, ou o site. Hoje a gente anda divulgando as atividades todas mesmo via Facebook. Então o Facebook é Drukpa Brasil. Drukpa? Drukpa Brasil, D-R-U-K-P-A. D-R-U-K-P-A, né? Brasil. 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 E o site é drukpabrasil.org. Certo. Ok. Muito obrigado. Então agradecemos a presença do Lama Jigme, do budismo tibetano, né? E também a presença do Frei Aloysio Fragoso, franciscano, né? Morador do COC, um grande lutador pela cultura de paz aqui em Pernambuco, né? Obrigado, até a próxima. Muito obrigado.